Pegue a sua Bíblia agora e vamos para o livro de Números, capítulo 13, versículo de número 27. Números, capítulo 13, versículo de número 27. Números 13, 27. Acharam? Amém. O texto sagrado diz assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor nos dê o alimento dos céus, o maná, para matar a nossa fome. Que o Senhor extraia a água da rocha para matar a nossa sede. Que o Senhor, através dessa palavra, possa curar nossas feridas, possa restaurar nossas dores, possa fazer, Senhor, com que hoje experimentemos o novo do Senhor para as nossas vidas. E nós te louvamos, te glorificamos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha aqui para mim. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala do relatório que os 12 espias de Israel trouxeram da terra prometida. O Moisés, ele levanta 12 príncipes, cabeça de cada tribo, homens pensantes, homens de visão, e eles foram espiar a terra. E espiaram a terra, trouxeram inclusive um fruto da terra, um cacho de uva enorme que tinha que carregar de 2 pessoas, tamanho era o cacho de uva, e trouxeram o relatório para Moisés e para toda a congregação de Israel. Mas o relatório que eles trouxeram foi um relatório completamente contrário da visão de Deus. E eles fracassaram
quando olharam a terra, não com os olhos de Deus, mas com os olhos humanos. E às vezes, nós também fracassamos na vida, quando nós olhamos as situações com os olhos humanos e não com os olhos de Deus. E eles fracassaram aí. E o que é que fez com que eles olhassem aquela terra com os olhos humanos e não com os olhos de Deus? A chamada síndrome do gafanhoto. Tem muita gente que tem essa síndrome, a síndrome do gafanhoto na sua vida, que faz ele analisar as coisas tudo de forma humana, com os olhos naturais, e não com os olhos espirituais. E aí acabam naufragando na fé, acabam tendo problemas seríssimos, porque analisam as situações com os olhos humanos. E eu quero citar alguns sintomas dessa síndrome do gafanhoto, que estava naqueles 12 espias, e que está em muita gente da igreja também, que faz a pessoa olhar a vida só com os olhos humanos, e não com os olhos de Deus. E uma oração que todos nós deveríamos fazer, é pedindo a Deus que nos dê olhos espirituais, para olharmos a vida, para olharmos as coisas, não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais, com os olhos de Deus. Onde é que aquele povo errou? O que aconteceu com ele? Quais os sintomas desta síndrome do gafanhoto que estava nele e naqueles 12 homens, e que também está na vida de muita gente dentro da igreja hoje? Essa síndrome terrível que impede a pessoa de conquistar seus objetivos, que impede a pessoa de vencer na vida, de ser vitoriosa. E eu quero hoje classificar um por um desses sintomas. E a intenção é que ao identificá-los, possamos eliminá-los de nossas vidas, porque eles nos fazem mal, porque eles nos atrapalham, porque eles nos impedem de ter vitórias em nossas vidas. E o primeiro sintoma é o senso de fraqueza. Repita comigo: senso de fraqueza. Olha o versículo 31. Versículo 31 ele diz assim: porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não podemos subir. Estes homens anularam a palavra de Deus, duvidando do seu poder, e só observaram os obstáculos. Eles tiraram os olhos de Deus e começaram a olhar só o obstáculo. Não podemos subir, não podemos conquistar aquela terra. O primeiro sintoma da síndrome do gafanhoto é o não podemos. O apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas muitas vezes, por analisar situações aos olhos humanos, isso nos causa um certo temor, um certo medo, e esse senso de fraqueza acaba nos dominando de tal maneira que nós anulamos o que a palavra de Deus diz, duvidando do poder de Deus. Esse senso de fraqueza, eu não posso. Sendo que você não está na sua força. Se você estiver na força de Deus, você pode. Veja o que o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas.
Olha o que ele diz: naquele que me fortalece. Quem é que fortalecia Paulo? Jesus. Se Jesus lhe fortalece, você pode. Se Jesus te fortalece, você pode vencer esses inimigos que se levantaram contra você. Só que você precisa buscar se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que esse senso de fraqueza, que é um dos sintomas da síndrome do gafanhoto, não esteja presente na sua vida. Nós precisamos eliminar isso aí. Como é que a gente elimina isso? Buscando nos fortalecer no Senhor. Porque quando nos fortalecemos no Senhor, nós então conseguiremos enfrentar os desafios e vencê-los. Eles disseram: não podemos subir. Não podemos. Eu não posso. Nós temos que começar a mudar a nossa confissão, porque as nossas palavras têm poder. Nós precisamos colocar as nossas palavras para trabalhar em nosso favor e não contra nós. Às vezes nós colocamos as nossas palavras para trabalhar contra nós. Nós pronunciamos palavras que no mundo espiritual traz um peso terrível na nossa vida, que nos amarra, que nos destrói, que nos põe para baixo. É como se você estivesse amarrando no seu pé uma bola de ferro enorme, que te impede de movimentar, que te impede de ser realmente quem você deveria ser. Tudo por causa de palavras negativas, esse senso de fraqueza que muitas vezes tem tomado conta da vida de muitas pessoas. É o primeiro sintoma dessa síndrome do gafanhoto, esse senso de fraqueza. Eu não posso. Se Deus é contigo, você pode. Se Deus é contigo, você pode. Eu não estou dizendo aqui que vai ser fácil. Você vai enfrentar situações adversas, mas com Deus você é mais que vencedor, em nome do Senhor Jesus. Amém? O segundo sintoma está ainda no versículo de número 31, que é o complexo de inferioridade. Segundo sintoma da síndrome do gafanhoto é o complexo de inferioridade. Olha o versículo 31. Ele diz aqui: porém os homens que com ele subiram, disseram: não podemos contra aquele povo, por quê? Porque é mais forte do que nós. De fato, aquelas cidades que eles deveriam conquistar eram grandes, mas Deus era maior que elas. As muralhas eram altas, mas eles serviam Deus Altíssimo. Os gigantes eram fortes, mas Deus era todo-poderoso. Mas quando a pessoa tem complexo de inferioridade, que é outro sintoma da síndrome do gafanhoto, ela vai se comparando com os outros e se colocando abaixo da média. Eu preguei ontem, inclusive, aqui, que quando nós nos comparamos com as pessoas, nós nos depreciamos. Nós nos colocamos em posição muitas vezes inferiores, e nós não estamos aqui para nos comparar com ninguém, porque cada um tem a sua missão aqui na terra. E às vezes, por nos compararmos com outras pessoas, nós nos depreciamos, nos colocamos para baixo, nos sentimos incapazes, nos sentimos inferiores. Meu irmão, não importa qual a cor da tua pele, qual o grau de escolaridade que você possui, não importa a sua nacionalidade, não importa qual região do país você mora, o que faz a diferença não é isso. O que faz a diferença é o Deus que você serve. Porque se você se apegar com esse Deus, se você se firmar nesse Deus, você vai vencer em nome de Jesus, seja qual for o desafio. Eles disseram: porque é mais forte do que nós, mas não é mais forte do que o Deus que você serve.
Pare de se sentir inferior, de se sentir um derrotado, de se sentir alguém, a pior pessoa do mundo, né? Comece a vencer isso. É o segundo sintoma da síndrome do gafanhoto que aqueles 12 espias tinham. Complexo de inferioridade. E tem gente que tem complexo de inferioridade. Um porque tem o pé grande, outros é porque o pé pequeno, outros é porque é baixinho, outros porque é alto. Não se entende. Um porque o cabelo é crespo, gostaria de ter o cabelo liso, o outro é ter o cabelo liso, gostaria de ter crespo. A pessoa, ela vai, o inimigo faz ela usar tanta coisa para alimentar esse complexo de inferioridade dentro dela, que isso vai paralisando os sonhos que a pessoa tem. Eu sou o que Deus diz que eu sou e pronto. Eu não posso deixar que esse complexo de inferioridade me atinja. Deus criou cada um de nós com um potencial tão grande. E nós não podemos deixar de usar esse potencial que Deus nos deu. E interessante que esse complexo de inferioridade nos impede de exaurir o dom, o talento, a capacidade que Deus colocou em mim e em você. Eu falei ontem que Deus colocou tesouros em vasos de barro. Nós somos esses vasos de barro. E Deus colocou tesouros em nós. E esses tesouros são os dons, são os talentos, a capacidade divina que está em nós através da pessoa de Jesus Cristo. Então não deixe que esse sintoma terrível do complexo de inferioridade tome conta da sua vida. Se liberte disso. Em nome do Senhor Jesus, para que você possa viver o milagre de Deus na sua vida. Amém? O terceiro sintoma da síndrome do gafanhoto é o mensageiro do caos. Tem gente que acaba sendo mensageiro do caos. Olha o versículo 32. Versículo 32. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Infamaram a terra, gente. Mensageiro do caos. Quando as pessoas estão contaminadas por esse vírus maligno, irmão, maldito do pessimismo, elas começam a ser mensageiros do caos. Começam a espalhar o caos. Eles chegaram, aqueles espias chegaram diante de toda a congregação de Israel, e eles começaram a dizer: olha, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores. Lá a terra consome os moradores. O povo que lá vimos no meio lá no meio dela, são homens de grande estatura. Mensageiro do caos. Tem gente que é mensageiro do caos, só serve para levar má notícia, só notícia ruim, só notícia que não presta. Meu querido, minha querida, muitas vezes você tem sido até usado pelo inimigo para espalhar coisa que não presta. Ao invés de nós buscarmos espalhar coisas boas, estamos espalhando o caos. Nós não somos mensageiros do caos, somos mensageiros de Deus. Amém? A Bíblia diz em Provérbios 13:17, que o mensageiro fiel, o que ele é? Saúde. O mensageiro fiel é saúde. Quando o mensageiro, ele é fiel às promessas, ele é fiel à palavra de Deus, ele é saúde para os outros. Lembro uma vez que eu preguei aqui, que tem gente que tem um mal na vida dele que faz adoecer os outros. Lembra quando eu preguei isso? Que tem gente que tem a capacidade de fazer os outros adoecerem. Haja vista
filhos que dão trabalho para os pais, fazem os seus pais adoecerem, andando no caminho errado, fazendo coisa errada e outras coisas mais. Tem gente que adoece os outros, é mensageiro do caos. Gosta de transmitir palavras negativas. E aí ele vai adoecendo. E eu explicava nesse dia, porque tem muitos casamentos que estão comprometidos, estão completamente doentes o relacionamento, porque o marido ou a esposa, ou ambos, são mensageiros do caos. E isso vai trazendo uma contaminação tão grande para o relacionamento, que o relacionamento chega à falência. O relacionamento adoece. E aí chega um dado momento que morre. Por quê? Por causa dos mensageiros do caos. Aqueles que só anunciam coisa ruim. Nós precisamos parar com isso. A igreja de Cristo tem que ser a igreja que anuncia coisas boas. As boas notícias. Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Eu preciso ser mensageiro de boas notícias. Eu brinco aqui que tem gente que não dá nem para perguntar como é que ela está. Porque se perguntar como é que está, é assunto para 2 horas. Só de lamúria, de reclamação. Só lamúria e reclamação. Não tem uma bênção para contar. Não tem uma bênção para contar, é mensageiro do caos. Só anuncia o caos. Só anuncia o caos. Começa a profetizar sobre a tua vida. A Bíblia diz que Deus leva o profeta Ezequiel diante de um vale de ossos secos. E ele diz, profetiza nesse vale. E ele começou a profetizar naquele vale. Era um caos. Mas a Bíblia diz que quando ele profetiza, cada osso se une ao seu osso. E sobre os ossos vieram os nervos. Sobre os nervos vieram as carnes. E depois logo a pele. E ali se formou um grande exército. Era um caos, mas que quando houve alguém que ousou a profetizar, aquilo deixou de ser o caos. Ouse a profetizar. Ao invés de você ser mensageiro do caos, ouse a profetizar na sua vida, na sua casa, na sua família. O profeta poderia ter dito, Deus, o senhor não está vendo que isso aqui está um caos? É osso misturado, isso aqui só tem osso. E diz que eram ossos secos. Eram ossos secos. Tinha vida ali? Sim ou não? Não tinha vida. Mas quando ele começou a profetizar, Deus pôs vida. Eu imagino, pensando aqui comigo, lendo essa passagem, que estava osso tudo misturado. A Bíblia diz que cada osso se uniu ao seu osso. Os ossos das costelas vieram, se uniram, da espinha, do crânio, todos foram se colocando no seu lugar. Quando você começa a profetizar, Deus vai colocando tudo no lugar. Deus coloca no lugar, vai profetizando no casamento, que Deus vai colocar no lugar, vai profetizando sobre a sua saúde, que Deus vai colocar no lugar, vai profetizando sobre a sua empresa, que Deus vai fazer ela prosperar. Seja mensageiro de boas coisas, não seja mensageiro do caos. Diga, Deus me livre. O quarto sintoma dessa síndrome do gafanhoto é a fraca autoestima. Olha o versículo 33. Olha só como eles se viam. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e também éramos aos seus olhos. Fraca autoestima. Irmão, vamos só raciocinar aqui. Quem Moisés mandou para espiar a terra? 12 espias, eram os cabeças de cada tribo, e eles eram príncipes, mas eram príncipes cuja autoestima estava completamente comprometida. Eram príncipes.
Irmão, a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Eles eram príncipes, mas a fraca autoestima deles colocaram eles para baixo. Apesar de serem príncipes, mas eles escolheram se sentirem como insetos. Olha só. Também vimos ali os filhos de gigantes. Vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes. Éramos, aos nossos olhos, como gafanhoto. Gafanhoto é o quê? Um inseto. Eram príncipes que se sentiam como insetos. Está vendo? Você é filho de Deus, mas às vezes você se sente outra coisa. O que vale não é o que você sente, é o que Deus diz que você é. É isso que vale. É isso que vale. Mas na maioria das vezes a gente anda pelo que sente. Eles estavam andando pelo que eles sentiam. E você não é o que você sente. Você é o que Deus diz que você é e acabou. É isso que Deus diz. E é isso que você é. Talvez você está aqui hoje se sentindo assim, igual um gafanhoto. Diga, Deus me livre. Diga, eu não sou um inseto. Eu sou a imagem e a semelhança do meu Deus. Amém? Você é a imagem e semelhança de Deus. É o que você é. Mas, muitas vezes o diabo cria situações para que você não se sinta dessa forma. Apesar deles serem príncipes, se sentiam como gafanhotos. Apesar de você ser rei e sacerdote, às vezes você se sente um derrotado, um fracassado. Comece a tirar isso da sua cabeça. Tudo está aqui, ó. Você vai jogando e dá para a sua cabeça, da cabeça vai jogando para o seu coração. E ao invés de você se portar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que verdadeiramente deveria fazer a diferença, você começa a se portar como você se sente. E os sentimentos nos enganam. Sabia disso? Os sentimentos nos enganam. E eles começam a determinar nossa conduta. Tem muita gente que a conduta está sendo determinada por causa dos seus sentimentos. Você começa a agir desta forma, desta maneira, porque você se sente dessa forma, dessa maneira. Isso está dentro da pessoa. Sentimento produz conduta de acordo com o que você sente. Sentimento dita as suas condutas, dita o seu comportamento. Então eu preciso arrancar esse sentimento de dentro de mim. Porque se eu me sentir um vencedor, o meu comportamento será de vencedor. Se eu me sentir um campeão, o meu comportamento será de um campeão. Então nós temos que mudar o conceito em relação aos nossos sentimentos. O diabo vai usar pessoas para apontar o dedo para você. Tudo para você se sentir a pior das pessoas, porque ele sabe que sentimento dita comportamento. Ele sabe disso. Ele sabe que quando você se sente assim, com essa baixa autoestima, você começa a se comportar desse jeito. Você com um potencial tão grande, tão grande, tão grande, começa a se comportar como alguém tão pequeno, tão sem vida. Estão entendendo, gente? Sim ou não? A maioria das pessoas, por exemplo, vou tocar num assunto aqui que é polêmico. Tem gente que acha que o povo do Nordeste é inferior aos outros povos. E tem muitos de vocês que põem isso na cabeça. Vocês não têm nada de inferior a ninguém. Muito pelo contrário, nós somos todos iguais. Não existe isso. Isso sabe o que o diabo faz? Embute isso na pessoa. Sabe por quê?
para que a turminha fique lá só dependendo de Bolsa Família, né? E fique só atrás dessas porcariadas, ao invés de usar o potencial, porque aqui tem muita gente com grande potencial, aqui tem muita gente cheia do poder de Deus que pode fazer a diferença. Não é o lugar, não é onde você nasceu, é como você se sente. É como você se sente. Sentimento dita comportamento, gente. Por isso que quando eu não prego caos para você, eu prego vida. Eu prego saúde, eu prego prosperidade, eu prego mostrando para você quem você é. E você é, não o que os outros dizem, mas o que a palavra de Deus declara que você é. Pare de ficar se sentindo um derrotado, um fracassado, porque em Cristo Jesus você é mais que vencedor. E eu vou lhe dar um exemplo agora que você vai cair com a cara no chão. Foram falar de Jesus para um determinado tipo de pessoa e disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas ele não sabia que lá estava o Filho de Deus vindo de lá. De lá estava vindo o Filho de Deus, aquele que resgataria a humanidade do pecado, da destruição do pecado. Então, meu querido, não é você, não é o lugar, é como você se sente que dita o seu comportamento. Então, quando as pessoas tentarem colocar você para baixo, por causa da região onde você mora, por causa da cor da sua pele, por causa da sua estatura ou qualquer outra coisa, não aceite isso. Isso é mentira do Satanás. Isso é mentira do diabo, gente. E às vezes, é uma coisa que vai impregnando nas pessoas de tal maneira, impregna na alma da pessoa, que ela começa a acreditar naquilo ali. Ela vai acreditando e isso vai moldando o comportamento. O comportamento dela vai sendo de acordo com o que ela sente. E aí, tem um grande potencial na tua vida, você fica olhando para os outros. É igual o exemplo que eu dei ontem. O cidadão tem lá a sua casa e a cerca que divide o terreno, o quintal da casa dele, da casa do vizinho. Ele está lá, olhando para uma barrinha de ouro que está lá no quintal. Nossa, esse vizinho é rico, hein? Olha lá, ele tem uma barra de ouro. Só que no quintal dele tem uma mina de ouro. Tem uma mina de ouro. Só que ele aprendeu a ficar olhando para os outros. E ao invés de olhar para ele, para a sua própria vida. E aí ele começa a trazer isso para o comportamento dele. Achando que o vizinho é melhor do que ele. E ninguém é melhor do que ninguém nessa terra. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus criou você para vencer. Deus criou você para você viver e não vegetar. Para você ser alguém. Nós estamos chegando ao final do ano. Você vai entrar esse ano de 2020 se sentindo derrotado? Porque se você se sentir um derrotado, você vai se comportar como um derrotado. Você vai entrar 2020 se sentindo um ninguém. Porque se você entrar se sentindo assim, você vai se comportar como ninguém. A gente não pode entrar esse ano nos sentindo derrotados. A gente não pode entrar esse ano nos sentindo fracassados. Nós temos que entrar esse ano nos sentindo vitoriosos, como a Bíblia diz que nós somos. E a oportunidade, quem faz acontecer é você. Une-se a Deus, que você, através da presença dEle, vai fazer acontecer para a honra e para a glória dEle. Apague essa síndrome do gafanhoto que está em você, dessa fraca autoestima. Eles eram príncipes que se sentiam como gafanhotos. Eu digo para você, mesmo se sentindo como gafanhotos, eles continuavam sendo príncipes? Sim, continuavam sendo príncipes, só que eles se sentiam como gafanhotos. E tem gente que, quando chega nesse nível, começa o vitimismo. Ele começa a dar uma série de desculpas para não vencer, para não conquistar, para não levantar a cabeça e lutar.
Ele começa a se colocar como vítima, vítima do país, vítima do político, vítima das pessoas que não dão oportunidade, vitimismo. Sabe por quê? Porque está dentro dele. Está dentro dele. Está dentro da cabeça das pessoas. Essa fraca autoestima. E eu vou repetir para que você entenda bem. Os sentimentos, o que eles causam no comportamento, faz você se comportar tal como você se sente. Vou lhe dar um exemplo. Quantas vezes você chegou chateado em casa, você se sentiu ali chateado, e sem perceber você soltou uma palavra que não deveria. Aquilo ali foi um comportamento seu porque você se sentia chateado. Imagina quando você se sente um gafanhoto. Aí você começa a aceitar comer qualquer coisa. Gafanhoto como o que, gente? Só folha, né? Aí você fica dando desculpa que está fazendo regime. Não. Você é muito mais do que isso. Você é a pessoa mais linda que Deus criou. Deus quer se realizar na sua vida. Você é um campeão. Você é mais que vencedor. Mas não basta você sentir amém, você dizer amém, e você falar glória a Deus, se você não pegar isso para você e se sentir assim. Você tem que se sentir assim. Não é porque você é gordinho ou você é magrinho, ou porque você tem pouco cabelo ou tem muito, ou porque você é baixinho. Não, nada disso. Nada pode mudar quem nós somos. Somos a imagem e a semelhança do Senhor. Para encerrar, outro sintoma da síndrome do gafanhoto é a visão distorcida da realidade. Visão distorcida. Olha o versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha o que ele disse aqui. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Era a visão completamente distorcidas. Éramos gafanhoto aos seus olhos. Eles tinham uma visão completamente distorcida da realidade. Você não tem que ver a sua vida de forma humana. Lembra o que eu disse antes? O relatório que eles trouxeram da terra era segundo os olhos humanos. Era a visão distorcida da realidade de Deus. Você pode olhar para o seu corpo, ele pode estar doente, mas na realidade de Deus, pelas feridas de Jesus, você já foi sarado. É o que diz a Bíblia. Você pode estar enfrentando um problema, mas na realidade de Deus, esse problema já está resolvido para a glória dele. Preciso entender isso. Parar de ter visão distorcida da realidade divina. Porque a realidade não é o que você vê com esses olhos. A realidade é aquilo que a Bíblia diz, é aquilo que a palavra de Deus diz. Avalie tudo, não de acordo com o que você vê. Avalie de acordo com a Bíblia. Avalie de acordo com a palavra de Deus. Avalie seu casamento pela palavra. Avalie os seus negócios pela palavra. Avalie a sua vida pelo que a Bíblia orienta e não pelo que você pensa ou o que as pessoas dizem para você, ou pelo que você está vendo. Visão distorcida da realidade traz uma avaliação negativa da situação. Eles trouxeram uma avaliação, um relatório negativo, porque a visão deles era distorcida. Relatório negativo. É igual funcionário, né? Quando o funcionário é bom,
Ele sabe dar notícia. Patrão, olha, hoje nós fizemos uma venda, não foi o que nós esperávamos, mas nós vendemos e amanhã vai ser melhor do que hoje. Aí o outro que tem a visão distorcida, patrão, do jeito que está, a empresa vai à falência, viu? Está difícil. Olha, eu só fiz 3 vendas hoje. Por quê? Porque ele tem a visão distorcida da realidade. Quem tem a visão distorcida da realidade vai dar relatório só negativo, só relatório negativo, só relatório negativo, só relatório negativo. Não foi esse o relatório que eles trouxeram? Sim ou não? Quem está dormindo, diga amém. Vai dormir na igreja que tu vai ver. Vai dormir na igreja que tu vai ver o que é bom. Preste atenção, olha para mim. Você precisa pedir a Deus, Deus me dê visão. Me dê visão para que eu veja as coisas não de forma humana, mas de forma divina e espiritual. Que eu possa enxergar como o Senhor enxerga. Que eu possa ver como o Senhor. Me dê olhos, Senhor, para que eu veja com os olhos espirituais, com os olhos do Senhor, para que eu possa ser uma pessoa positiva na vida e vencer e desfrutar do melhor. Então, o 5º sintoma é visão distorcida da realidade. Eles disseram, éramos gafanhotos aos seus olhos. Será que eles viam que eles eram vistos assim? Às vezes eu olho para o irmão, para a irmã, eu vejo nela um potencial muito grande, nele um potencial grande. Mas às vezes ele não se vê assim. Eles avaliaram o jeito que os outros estavam olhando para eles. Olha só. Éramos aos seus olhos como gafanhotos. Será que ele foi perguntar? Como é que você vê? Como é que vocês estão vendo a gente aqui? Se eles fossem lá perguntar, eles seriam mortos. Eles criaram isso na cabeça deles. E tem gente que cria isso. Fulana deve achar que eu não valho nada. A minha sogra deve achar que eu não presto. Peraí, é visão distorcida. Você já parou para conversar com ela? Às vezes você para conversar, não é nada daquilo, é você que criou isso na sua cabeça. Você pensa que as pessoas te veem de um jeito e às vezes é completamente diferente. Está entendendo, gente? Sim ou não? E isso faz a gente se afastar cada vez mais. A gente vai se afastando das pessoas porque a gente pensa que essas pessoas estão nos vendo do jeito que a gente colocou aqui na cabeça. E a gente vai se afastando. Eu quero nem saber daquela pessoa, o jeito que ela me vê, olha o jeito que ela olha para mim. Olha o jeito que ela olha para mim. Deve achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. É isso coisa da sua cabeça, porque você nunca parou para conversar com aquela pessoa. O problema está naquela pessoa? Aonde está o problema? Em nós. É ou não é? Está em nós. Está em nós. Meu irmão, por isso, não olha nada disso, olha para a Bíblia, vai lá e arrebenta em nome de Jesus. Amém.